A Coreia do Norte começa a se envolver abertamente. Pelo menos, essa é a alegação generalizada após um míssil cruzar o céu do conflito, seguido por uma explosão que desencadeou grande especulação. Disse que o Hezbollah conseguiu abater um caça F-16. Um vídeo do lançamento do equipamento militar circulou amplamente. Suas declarações soam cheias de convicção, como se este não fosse apenas um ataque comum. Ao mesmo tempo, começaram a surgir explicações da mídia do Hezbollah, revelando suas razões para reabrir uma frente de batalha, desde a solidariedade até a pressão estratégica na região. Mas por trás de tudo isso, surge uma ironia. Quanto maior a alegação, mais difícil é provar sua veracidade. Seria isso uma prova de nova força ou meramente um jogo de narrativa em meio à guerra? Não tire conclusões precipitadas ainda. Este é o equipamento militar usado pelo Hezbollah para atacar Israel, parte 4. Começando com um vídeo em circulação que mostra um momento tenso. Um míssil é lançado do ombro de um atirador, subindo rapidamente para o céu. Então, à distância, um pequeno clarão é visto, suspeito de ser um impacto. Há até outra filmagem que se alega ser o momento em que um caça americano F-16 foi abatido pelo Hezbollah em território libanês. Teria sido atingido por um míssil enquanto operava em espaço aéreo disputado. Essas imagens se espalharam rapidamente e provocaram especulação global. Mas por outro lado, uma análise mais calma mostra que um sistema como o HG-7 Manpads tem limitações. Este é um míssil antiaéreo portátil, compacto o suficiente para ser carregado por uma pessoa. Ele vem completo com um tubo de lançamento e uma unidade de resfriamento de bateria. Acredita-se que sua tecnologia seja um derivado do 9K3-10Y1, usando um sensor infravermelho para travar no calor do motor do alvo. Com um alcance de apenas alguns quilômetros, o HG-7 é muito mais ideal para derrubar alvos de baixa altitude, como helicópteros ou drones. E de fato há relatos mais consistentes de que o Hezbollah conseguiu abater Vants, como o Hermes 450. Isso é muito mais plausível tecnicamente. Curiosamente, variantes semelhantes também apareceram em outros conflitos, inclusive nas mãos de grupos afiliados ao Irã no Iêmen. Então, seria esta verdadeiramente uma arma norte-coreana usada para derrubar um F-16? Ou apenas parte de uma narrativa exagerada? É aqui que a linha entre fato e propaganda começa a se confundir. O próximo vídeo é muito diferente. Não mais um pequeno míssil disparado do ombro, mas um grande lançamento de um sistema que parece pesado e conspícuo. Uma fumaça espessa sobe alto de uma área montanhosa. Em seguida, um grande míssil é lançado lentamente antes de acelerar rapidamente para o céu. O impacto, segundo alguns relatos, foi uma grande explosão ouvida na área do alvo, indicando um poder destrutivo muito além do de um foguete comum. Agora, o que é interessante é que se diz que este sistema é o Golan 1 ou Golan 2, que se acredita ter semelhanças com o míssil balístico R-17 Scud. Esta não é uma arma leve, é grande, usa combustível líquido e carrega uma ogiva que pode chegar a cerca de 1.000 quilos. Tecnicamente, este é um míssil de curto a médio alcance, com a capacidade de atingir alvos estratégicos, como bases militares ou infraestrutura crítica. Mas há grandes consequências. Este sistema é difícil de esconder, requer uma longa preparação e é altamente dependente de uma equipe treinada. Estrategicamente, isso não é apenas um ataque, mas uma mensagem de que o Hezbollah está pronto para elevar o nível do jogo, apesar do maior risco de detecção. Em seguida, o Falak-1, um foguete de artilharia de fabricação iraniana. Diferente dos mísseis guiados, o Falak-1 é um foguete não guiado. Isso significa que ele depende do volume de ataque, não da precisão. Seu calibre é grande, cerca de 240 mm, com um peso de mais de 100 kg e uma ogiva de cerca de 50 kg de explosivos. Seu alcance é de aproximadamente 10 km, o suficiente para atingir uma área ampla como uma base ou posições de tropas. Sua vantagem reside em sua simplicidade. Pode ser montado em veículos leves, lançado rapidamente e é difícil de ser detido se disparado em grande número. Estrategicamente, o Falak-1 não é para alvos específicos, mas para suprimir uma área, forçando o inimigo a se abrigar e interrompendo operações militares. Este foguete também não é um ator novo. Ele foi usado no conflito sírio e disse que está em uso pelo Hezbollah na mais recente escalada. Variantes semelhantes são vistas até mesmo com outros grupos afiliados ao Irã. Portanto, embora pareça simples, seu impacto ainda é sério, especialmente quando não um,
mas dezenas são disparados de uma só vez. A seguir, há alegações de um ataque do Hezbollah a uma embarcação naval israelense usando o míssil C-802 ou sua variante, o Noor. Diferente de foguetes ou manpads, este é um míssil de cruzeiro antinavio. Ele é maior em forma, lançado de uma plataforma fixa ou de um veículo, com um sistema de radar ativo para travar em alvos no mar. Seu alcance pode exceder 100 km, com a capacidade de voar baixo sobre a superfície do mar, tornando difícil para o radar detectá-lo até o último segundo. Suas vantagens são a precisão e o efeito de choque. Apenas um míssil pode incapacitar um grande navio, especialmente se os sistemas de defesa não estiverem prontos. Estrategicamente, isso muda o mapa do jogo. O mar, que antes era relativamente seguro, agora se torna uma zona de risco, e esta não é a primeira vez. No conflito de 2006, este tipo de míssil foi usado e atingiu com sucesso um navio de guerra. Então, quando novas filmagens surgem, a questão não é mais se é possível, mas quando e com que frequência será usado novamente. E o próximo é o Zewzal 2, parte da família de foguetes de artilharia pesada com um calibre de cerca de 610 mm. Em alguns vídeos, é visto que a variante usada ainda é uma versão inicial, sem aletas de controle na seção frontal. Isso significa que o foguete ainda não está equipado com um sistema de guiagem moderno. Portanto, sua precisão é limitada, mas seu poder destrutivo é extraordinário. O Zewzal 2 é projetado para médio alcance, com a capacidade de atingir de dezenas a centenas de quilômetros. Sua ogiva é grande o suficiente para atingir uma área ampla como uma cidade, base militar ou instalação estratégica. Do ponto de vista estratégico, esta não é uma arma para alvos pequenos. É uma arma diária usada para criar um efeito de choque e uma pressão imensa. Curiosamente, em conflitos anteriores, a família Zewzal foi frequentemente associada a um desenvolvimento posterior em mísseis guiados. Há até relatos de que algumas variantes foram modificadas para serem mais precisas. Então, quando um foguete tão grande é lançado, a mensagem claramente não é sobre precisão, mas sobre a escala da ameaça. O ataque seguinte foi direcionado à posição da Divisão 146 do exército israelense em Naharia, usando uma combinação de foguetes Grad e Arash. O Arash em si é um foguete de artilharia de calibre 122 mm fabricado no Irã. É um tipo projetado para ser disparado em massa de um lançador de múltiplos canos, como o BM-21 Grad. Sua forma é relativamente fina, com cerca de 2 a 3 metros de comprimento, com várias variantes de alcance, de mais de 10 a dezenas de quilômetros. Diferente dos mísseis de precisão, o Arash é uma arma de saturação diária. Ele não depende de alta precisão, mas do volume de fogo. De um único lançador, até dezenas de foguetes podem ser liberados de uma vez, criando uma chuva de explosões difícil de evitar. No entanto, curiosamente, há desenvolvimentos recentes que tornam algumas variantes do Arash mais precisas. Disse até que são capazes de atingir alvos com um desvio de apenas alguns metros. Estrategicamente, esta é uma arma de pressão. É usada não apenas para destruir, mas para paralisar o movimento e forçar o inimigo a ficar na defensiva. A última gravação parece a mais moderna. Na filmagem que circula, é visto um ataque de drone a uma base militar perto do Mar da Galileia. Várias unidades teriam sido usadas de uma só vez. Então, em segundos, um impacto ocorre na área do alvo. O que foi usado é o Sayyad 2. Neste contexto, ele é referido como um drone kamikaze com um design de cauda em V. Seu tamanho é relativamente pequeno, muito mais compacto que um míssil. Mas essa é precisamente sua vantagem. Ele pode voar baixo, evadir radares e travar em um alvo antes de atingi-lo diretamente. Diferente de foguetes ou mísseis balísticos, o Sayyad 2 funciona de forma mais inteligente. Ele pode ser direcionado a alvos específicos, como instalações de radar, depósitos de logística ou instalações militares importantes. Seu efeito explosivo pode não ser tão grande quanto o de um Zewzal ou um Scud, mas sua precisão o torna muito eficaz. Em conflitos modernos, drones como este se tornaram uma arma favorita porque são baratos, flexíveis e difíceis de parar se vierem em grande número. Estrategicamente, esta é uma evolução na forma de lutar, de grandes explosões para ataques de precisão. Na última semana, os padrões de ataque do Hezbollah mostram algo mais do que apenas ações de retaliação. Eles estão operando em um padrão descentralizado. Ataques de foguetes, drones e mísseis são realizados por pequenas unidades que se movem de forma independente. Isso é o que muitas vezes é chamado de espírito Mugnié.
Uma rede de combate que não depende de um único comando central. O resultado é uma pressão contínua de várias direções. É difícil de prever e difícil de parar tudo de uma vez. Do HG-7 ao drone Saiyad, tudo é usado não para um grande golpe, mas para um acúmulo de perturbações. A estratégia claramente não é vencer rapidamente, mas manter o oponente continuamente desgastado, sem parar.